E aí, pessoal, tranquilo? Ó, nessa aula eu vou passar um pouquinho sobre gráficos, tá? Então a gente vai ver como plotar alguns gráficos, são alguns principais que a gente vai precisar, tá? Então vamos ver primeiro aqui, ó, em relação a esse gráfico da função f de x é igual a x. Primeiro, o que a gente tem que saber, ó? Essa função aqui, ela é uma função do primeiro grau, tá? Então, ó, função do primeiro grau. Então, toda função que ela é do primeiro grau, ela tem a seguinte característica. Ela é dessa forma, ó, f de x, que é a função, é igual a ax mais b. Então, toda função do primeiro grau, ela vai ter essa característica, onde os valores de a e b, vou aqui, ó, a e b, são quaisquer números reais. A única restrição que a gente tem é que o a ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, todo esse termo aqui vai zerar e ficaria somente o b. Aí já não seria uma função do primeiro grau. Porque lembra, o que vai definir o grau da função é o maior expoente da minha incógnita, né? Nesse caso, o x aqui, o expoente é 1, então seria a função do primeiro grau, beleza? Então, como é que a gente vai fazer o gráfico da função do primeiro grau? Vamos lembrar assim que é uma regrinha. Primeiro, para esboçar o gráfico, você chama o x de zero e substitui na sua função, e depois você chama o y de zero. Então, sempre que você fizer isso, sempre vai dar certo para desenhar o gráfico da função do primeiro grau. Por quê? Ó? O gráfico da função do primeiro grau ela é uma reta. Então, vão ter duas situações onde você consegue escrever ele. Deixa eu copiar isso aqui, colocar de cá. Vamos imaginar os casos genéricos, né? Vamos supor, a gente tem essa função. Se a gente pega o plano cartesiano, o eixo x e y, só vão ter duas situações onde esse gráfico vai conseguir ser esboçado. Tá? Vou colocar só o eixo aqui, y, e aqui o x. Então, a característica da função do primeiro grau ela é assim. Ou ela vai ser um gráfico assim, tá? Nesse caso, do jeito azul, que eu estou colocando aqui, isso vai ser a característica quando o valor do a, que é o que a gente chama de coeficiente angular, for maior do que zero. Então, quando o a for um número positivo, a minha função ela vai ter essa cara. Tá? Agora, se ela for dessa forma aqui, ó, se ela vem lá do menos infinito e vem vindo para o mais infinito, e ela estiver descendo, ela sempre vai ser assim quando o meu a for menor que zero, quando o a for positivo. Então, quando o a é positivo na minha função aqui, ó, que é o valor que acompanha o x, ele vai ter essa cara. Quando o a é negativo, ela vai ter essa cara. Tá? Então, a gente já tem uma ideia mais ou menos de como é que é a função do primeiro grau. E para esboçar esse gráfico, o que a gente faz? Ó? Por ser uma reta, a gente precisa de pelo menos 2 pontos para poder esboçar esse gráfico. Por isso que a gente vai usar esses dois valores. O x valendo zero, porque na hora que eu substituir eu consigo achar as coordenadas de um ponto, e o y valendo zero. E como ela é uma função do primeiro grau e eu vou conseguir determinar a coordenada de 2 pontos, a gente consegue esboçar bem esse gráfico. Tá? Então vamos fazer aqui. Ó. Primeiro o x valendo zero. Vou passar só um traço para dividir aqui. Beleza. Então a gente vai pegar a função e no lugar dela colocar o x valendo zero. Lembra que o f de x a gente pode chamar ele de y, né? Então como é que ele ficaria? Ficaria assim. Y é igual a x. Como eu chamei o x de zero, então vai ficar y é igual a zero. Ah, então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho as coordenadas de um primeiro ponto. Vamos chamar esse ponto de A, onde a primeira coordenada é o x, que eu chamei o x de zero, e a segunda coordenada é o y, que é o que eu achei quando eu substituí o valor de x na função. Seria zero. Ah, então o que acontece aqui? Quer dizer que a coordenada desse ponto dessa função, ele tem coordenada x0, y0, beleza?
Então, deixa eu colocar aqui, fazer o desenho do plano. A gente vai marcar o primeiro valor. Tá? Vamos supor que aqui vale 1, 2, aqui menos 1, e vai indo para menos infinito. Aqui 1, positivo, 2, aqui menos 1, depois aqui menos 2 e vai indo. Lembrando que aqui é o eixo do y e o eixo do x. Tá, achei o ponto A. Então eu vou no x, 0, que está aqui no meio, só que ele não sobe nem desce, porque como o y deu 0, ele vai dar exatamente aqui o ponto A. Para esse exemplo aqui que eu estou fazendo primeiro, vai ter um pequeno problema, porque na hora que a gente colocar o y0, vai dar o mesmo ponto. Tá? Mas eu coloquei esse exemplo proposital para a gente ver que tem outros métodos de esboçar o gráfico também. Então tá, achei o primeiro ponto. Vamos fazer o segundo. Então a gente tem que y é igual a x, que é a função, no lugar do y põe o 0. Então isso quer dizer que x é igual a 0. Ah, então eu tenho que um segundo ponto vai ser x0, y0. Mas o que aconteceu? Os dois pontos coincidiram. E lembra aqui que a função do primeiro grau, por ela ser uma reta, precisa de pelo menos 2 pontos, aqui já não vai dar certo. Então, quando a gente tiver uma função assim, ó, nesse caso, isso aqui vai dar certo, vai acontecer somente com esse tipo, tá? Para as outras situações, ela sempre vai dar certo esse negócio do x0 e y0. O que a gente faz? Acha um outro valor aleatório. Porque como eu preciso de 2 pontos, chamo o x de um outro valor. Vamos supor, se eu chamar o x de 1, se eu substituir na minha função, como é que ela vai ficar? Vai ficar y é igual a x, onde y é igual a 1. Ah, então nesse caso eu teria esse terceiro ponto, né? Onde o x é 1 e y é 1. Então, para esse caso, o que aconteceu? Eu precisei achar um outro ponto onde eu consiga esboçar ali. Então, eu vou na coordenada x1, aqui, e vou subir até o y1. Então, teria esse ponto aqui, que é o ponto C. Beleza, ó. Tenho 2 pontos, consigo esboçar o gráfico. Então, ele ficaria assim, ó. Certo? Se eu for determinar o domínio e a imagem dessa função aqui. Primeiro, lembra que o domínio são os valores de x que a gente consegue para desenhar esse gráfico. Então, qual que seria o domínio aqui? O domínio seriam todos os x pertencentes aos reais, porque eu não tenho nenhuma restrição. Então, eu posso usar qualquer x aqui no lugar da minha função para poder determinar um y. Então, para esse desenho aqui, eu tenho que todo x pertence aos reais. E a minha imagem? A minha imagem são os correspondentes quando eu substituo o valor de x. Então, para esse caso, eu tenho que todos os y pertencem aos reais também. Porque o desenho do meu gráfico, eu vou ter sempre um correspondente y para poder desenhar ele, onde eu não tenho certas restrições aqui, certo? Então, a função do primeiro grau, ela é dessa forma. Tá? Vamos ver agora um exemplo onde daria certo eu usar esse x0 e o y0. Deixa eu pegar esse aqui, só organizar, colocar de cá. Vou esse mais para cá e inverter aqui. Aí, agora que vai ficar melhor. Ok. Tá. Beleza. Então, esse aqui é o gráfico dessa função. Agora, vamos ver dessa função aqui. Ó. É a função do primeiro grau também, né? Ah, outra coisa. Eu esqueci de comentar. Se a gente for reparar aqui, ó, esse gráfico f de x, aqui é como se eu tivesse o 1 embutido do lado esquerdo do x, porque o 1 vezes x dá o próprio x. E nota que o gráfico ele tem um comportamento de crescimento aqui, né? Então, nesse caso aqui, a gente consegue concluir também que o A ele é maior que 0. Logo, a taxa de variação aqui, ó,
taxa de variação é positiva. Nesse caso, ela é positiva porque conforme os meus x vão aumentando, os meus y correspondentes, eles vão aumentando, beleza? Vamos ver esse gráfico aqui, então, f de x é igual a x mais 1. Vou usar a mesma ideia, tá? Primeiro eu vou chamar o x de 0 e depois o y de 0. Então, x é igual a 0. Depois usar o y igual a 0. Vou dividir aqui. Tá. Então, vamos lá. Eu vou chamar o x de 0. Então, vai ficar y é igual a x mais 1. No lugar do x eu ponho 0, porque eu estou chamando ele de 0. 0 mais 1. Nesse caso, y é igual a 1. Então, ó, eu já tenho a coordenada de um ponto. Eu vou chamar de ponto A. Que quando o x é 0, o meu y vale quanto? 1. E para outra situação, agora eu vou chamar o y de 0. Y é igual a x mais 1. Reescrevo toda a função, colocando o 0 no lugar do y, então fica 0 é igual a x mais 1. Como eu quero isolar o x, o 1 está positivo, passa para lá, ele fica o quê? Negativo. Vai ficar menos 1 é igual a x. Então, a gente sabe que o segundo ponto aqui tem coordenada x menos 1 e y é igual a 0. Perceba aqui, ó, as coordenadas elas estão diferentes. Isso aconteceu por causa desse valor que eu somei aqui do lado. Tá? Então, esse negócio do x0 e y0, ele sempre vai dar certo. Caso não dê certo, o que você faz? Substitui um outro valor para o x e você vai determinar o outro y, certo? Você vai ter os dois pontos e consegue esboçar o gráfico. Se a gente for reparar aqui também, ó, o a ele é um valor positivo. Logo, a gente já tem uma ideia da cara da função, que ela vai ser o quê? Ó? Crescente, certo? Então tá, então vamos esboçar esse gráfico. Colocando no plano, e ficaria assim. Ó. Chega um pouquinho mais para cá, depois muda a posição ali da função. Tirar essa daqui. Colocar ela de cá. Y. Lembrando que o em pé é o Y, deitado é o X. Agora faço a marcação dos valores. 1, 2, 3, 4. E aí vai, né? Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado, ó, na hora que for montar o gráfico, é que o meu aqui está um pouco desproporcional. Vai tentar fazer os espaçamentos entre os valores ali, ó, sempre do mesmo tamanho, tá? O gráfico fica mais bem representado. 3, 4, menos 3, menos 2, menos 1. Depois aqui os valores negativos também, menos 1, menos 2, menos 3. E depois aqui os positivos. 1, fazer o 3, embaixo o 2. Já coloquei todos os pontos, agora vamos marcar as posições. Primeiro, ponto A. Ponto A tem coordenada x valendo 0. Lembra que a primeira coordenada é sempre do x e a segunda é do y. Então, a gente vai no x, 0. X está aqui, o 0 está aqui no meio. E vou subir até o y1. Então aqui, ó, é a coordenada do meu ponto A. Agora, achar a coordenada do ponto B. X menos 1. Ó, x menos 1. Vai bater aqui no menos 1 mesmo. Só que ele não sobe nem desce, porque como o y deu 0, ele tem que bater no y0. Então, ele vai dar exatamente aqui. Esse é o ponto B. Beleza.
Passei os dois pontos, agora é só ligar o gráfico. Aí essa daqui seria o gráfico dessa função. Tá? A gente tem aqui que para essa função, o que? O domínio é igual a quem? X pertence aos reais, porque eu posso usar qualquer número real ali, né? Não tem nenhum impedimento, tá? Agora, se eu tivesse uma fração e o x estivesse embaixo, aí teria que tomar um cuidado, que talvez teria alguma restrição. E a imagem, nesse caso aqui, a gente tem que o y pertence aos reais e não tem nenhuma restrição também. Tá? Então, percebe que na função do primeiro grau, o domínio e a imagem, elas sempre vão ser as mesmas. Tá? São todos os números reais, não tem nenhuma restrição. Beleza? Então, vamos ver agora o segundo gráfico, x menos 2. Tá? Só dividir aqui, separar. Depois eu vou colocar no grupo também essa parte escrita minha, eu vou jogar lá. Tá? Vamos ver dessa parte aqui, ó. f de x é igual a x menos 2. Procede do mesmo jeito. Tá? Chama o x de 0. E o y de 0. Se a gente for notar ali, o meu a ele é positivo. Tá? Então, eu sei que o a ele é maior do que 0. Então, eu sei que ele vai ter uma cara de crescimento aqui da minha função. Depois eu vou fazer um exemplo quando ele for negativo. Né? Beleza, faça a divisão. Agora substitui os valores, né? Copia toda a função. Y é igual a x menos 2. No lugar de x vou pôr 0, né? Y é igual a 0 menos 2. E nesse caso, y é igual a menos 2. Ah, então eu já sei que esse ponto A aqui ele tem coordenada x valendo 0 e y valendo menos 2. Agora eu vou substituir na outra parte. Y é igual a x menos 2. Só que agora quem é o zero? O y. 0 é igual a x menos 2. Aqui eu tenho menos 2. Se eu passar ele para o outro lado, ele fica mais 2. Só que vai ficar 2 mais 0, né? Porque tinha um 0 ali. É igual a x. Então, esse aqui vai ficar igual a 2, é igual a x. Então, eu tenho que esse ponto aqui, seria o segundo. Tem coordenada x, valendo 2, e y valendo 0. Tá, achei as duas coordenadas, coloco no plano. No plano, coloco os valores, ou escrito melhor, y e x. Vou colocar só alguns, tá? 1, 2, 3, aqui menos 1, menos 2, menos 3, só vou puxar um pouquinho aqui, né? Aqui menos 1, menos 2, menos 3, aqui 1, 2 e 3. Vou até copiar isso aqui para depois reaproveitar, né? Não precisa ficar refazendo. Tá, agora eu marco os pontos, ó. A gente pega o primeiro ponto, coordenada x valendo 0, y menos 2. Então, ó, eu venho no x0 e vou descer até o menos 2 e marco o ponto A, que é o primeiro. Segundo ponto, x vale 2 e o y vale 0. Então, vem no x2, y0. Então, ele não movimenta para cima nem para baixo, que é o ponto B. Beleza, marquei os dois pontos. Agora, só ligar o gráfico. Ficou meio fora. Deixa eu pegar aqui. Isso aí, ficou melhor. Esse é o gráfico, tá? A gente tem aqui, então, que o domínio dessa função são todos os x pertencentes aos reais, porque não tem nenhuma restrição para o x. Posso usar qualquer x para desenhar esse gráfico. E a imagem são todos os y pertencentes aos reais. Vamos colocar aqui.
Beleza. Esse aqui é o gráfico dessa. Então percebe que o gráfico da função, quando o a é positivo, ela vai estar sempre crescente. E se for uma equação do primeiro grau, o que a gente faz? Chama o x de zero, y de zero, joga lá na função os valores, determina o correspondente, acha o ponto e esboça o gráfico. E determina o domínio e a imagem. Agora vamos ver uma situação onde a gente tem o a negativo. Vou colocar o gráfico aqui. E separar aqui.